Aproveitando, meus amados, que os irmãos estão em pé, convido-vos a abrir a Bíblia do Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e o versículo 8, 9 e 10. Enquanto os irmãos localizam Lucas capítulo 15, versículo de 8 a 10, só quero falar aos irmãos que aqueles que desejarem adquirir nossos CDs, eu tenho ali 3 CDs diferenciados: o CD Chama Viva com o primeiro hino que cantei, o CD Grande Vitória com o segundo hino que cantei, e o último CD, o CD Santo Espírito, que tem esse hino que acabei de cantar, que é o Arrebatamento. Aos irmãos que desejarem, meus irmãos, os irmãos estarão me ajudando. A minha esposa, conversando com ela agora à tarde, ela está esperando mais uma criança e sempre os médicos pedem alguns exames, e aqueles que puderem ajudar o nosso ministério vão ficar agradecidos. E os que não puderem, a gente entende também, meus irmãos, a gente entende. Eu vou orar por você do mesmo jeito, tá? Que Deus abençoe. Então, aos que puderem desejar ter uma lembrança nossa, por apenas R$10, você leva um CD nosso lá. E quando você me ouvir cantar, você vai lembrar de orar por mim, tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Aos que encontraram, digam amém. Amém. Diz o texto: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até o achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10. Em verdade vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Assentai-vos, meus amados. Queridos, eu não serei demorado no meu comentário nesta noite. Eu serei breve com o meu comentário sucinto, mas eu quero trazer-vos uma palavra subordinada ao tema reencontrando a dracma perdida. O capítulo 15 de Lucas, ele é conhecido como um capítulo das coisas perdidas segundo os historiadores, mas, ao mesmo tempo, ele considera-se como um capítulo das coisas achadas, como um capítulo das coisas recuperadas, como um capítulo das coisas resgatadas. Agora, por quê? É simples. A Bíblia é composta de 3 tipos de linguagem. O primeiro tipo de linguagem da Bíblia chama-se linguagem literária. O segundo tipo de linguagem da Bíblia chama-se linguagem figurativa. E o terceiro tipo de linguagem chama-se linguagem alegórica. Quando a gente vai para esses 3 tipos de linguagem da Bíblia, a gente percebe que o capítulo 15 de Lucas é contada uma história por parábola. Jesus, sempre que se dirigia aos seus discípulos, ele trazia uma parábola quando queria advertir os seus discípulos. Ele sempre trazia uma história comparativa. Agora venhamos, pois, que nos primeiros versículos do capítulo 15 de Lucas, nós encontramos a história de um certo pastor
que tinha consigo 100 ovelhas. E esse pastor tinha um cuidado especial com estas ovelhas. Todos os dias ele ia ao aprisco visitar essas ovelhas. E ali ele sempre ia preparado, levando consigo a alimentação que era necessária proporcionar às ovelhas. E além da alimentação, da nutrição que as ovelhas precisavam, esse pastor também levava o bálsamo, o medicamento, porque se por acaso algumas dessas ovelhas tivessem machucada, ele aplicaria o medicamento, e esse medicamento faria com que a ovelha rapidamente se recuperasse. Então ele tinha esse tipo de cuidado, todos os dias, levando alimento, levando remédio, levando alimento, levando água, e sempre mantendo aquele cuidado diligente para com a ovelha. Até que um dia, em uma dessas suas visitas rotineiras, quando ele chega no aprisco, ele faz a contagem desta ovelha. E quando ele começa a contar, chega na altura de número 90, ele vê que estas ovelhas estão ali. Mas quando ele consegue contabilizar a ovelha de número 99, ele percebe que a 100ª ovelha não está no aprisco. Para ver se ele não havia errado na contagem, ele torna a recontá-las novamente. Mas quando chega na ovelha de número 99, ele conclui que a 100ª ovelha não está no aprisco. Então ele se entristece, ele fica descontente, porque ele não queria perder nenhuma. Então, o que é que ele faz? Ele pega essas 99 ovelhas, depois de alimentá-las, depois de abeberá-las, estas ovelhas, ele as coloca no aprisco e agora toma uma importante decisão. Era de ir em busca da ovelha 100. Acredito que alguém tenta tirá-lo da sua cabeça. Para que se preocupar com apenas uma ovelha rebelde? Mas esse pastor tem um coração tão sensível que ele diz: por mais que ela tenha saído, por mais que ela tenha tomado um rumo ignorado, eu quero provar a ela que eu a amo. Eu vou buscá-la, eu vou ir até a ela, e eu vou dizer o quanto para mim ela significa. Eu quero dizer a ela o quanto ela é valorizada. E esse pastor inicia uma busca incessante. Os seus pés já estão sangrando, os seus pés já estão feridos, o seu corpo já está exausto, porque ele enfrenta o sol escaldante, ele enfrenta o sol causticante, mas dentro do seu coração há uma esperança, há uma meta a se cumprir: é resgatar a ovelha que se perdeu. Até que depois de algumas horas de busca, ele reencontra a ovelha caída, perdida, já quase sem vida, totalmente debilitada. E quando ele se aproxima desta ovelha, ele, com uma voz mansa e suave, ele simplesmente diz: ovelha perdida, não temas, eu não vou te maltratar, eu não vou te fazer nenhum mal. Antes que o lobo chegasse, eu cheguei primeiro. Antes
que a fera viesse te devorar, eu cheguei a tempo de te salvar, eu cheguei a tempo de te socorrer, eu cheguei a tempo de dizer o quanto tu és amada, do quanto tu és querida. Não tenhas medo, eu vou pegar nos braços, eu vou te colocar nos meus braços, vou te levar para uma estalagem, vou cuidar destas suas feridas, vou aplicar o bálsamo que precisa ser colocado em ti para que tu se recuperes. Esse pastor pega a ovelha, coloca nos seus braços, leva para uma estalagem, aplica o remédio, aplica o medicamento, e quando a ovelha recobra a sua consciência, quando ela recobra as suas forças, esse pastor, com uma voz bondosa e mansa, diz: agora que tu recuperastes a saúde, vem comigo, vou te levar de volta ao rebanho, vou te reintegrar de volta ao rebanho, eu vou fazer uma festa comemorativa pelo teu resgate, vou comemorar fazendo uma festa pelo teu retorno, porque tu estavas perdida e foi achada, tu estavas praticamente morta, mas tu acaba de reviver. E esse pastor a leva de volta ao aprisco e apresenta de volta em retorno às suas companheiras e promove uma festa em comemoração ao resgate da ovelha. Aleluia! Quando chegamos nos versículos 8, nós encontramos a mulher que tinha consigo 10 dracmas. A 10ª dracma significa símbolo de pureza. Quando se fala de uma mulher que possui consigo 10 dracmas, aqui a história está tratando sim de uma mulher pura, de uma moça intocável, que nunca passou pelo processo da vida conjugal, que nunca foi tocada por homem nenhum. É símbolo de honra. A 10ª dracma é uma identificação de pureza. A 10ª dracma é uma identificação de honra. É uma identificação de uma moça que estava com os seus pais, que devia obediência, submissão aos seus pais. É claro que um dia ela contrairia sim em matrimônio, mas enquanto isso ela está sobre a inteira tutela, sobre a inteiríssima responsabilidade do pai e da mãe. Já em contrapartida, a mulher que era identificada com 9 dracmas, ela era identificada como uma mulher recentemente compromissada, ou seja, acabou de se casar. A mesma agora é uma dona de casa, responsável com a casa e em cuidar do esposo e em cuidar dos filhos que futuramente viriam, ou quem sabe já tinham alguns anos de casada. É desse tipo de pessoa que a Bíblia retrata. A diferença da que tem 10 dracmas e da que tinha 9 dracmas. A que tinha 9 dracmas era identificada como uma mulher casada, já uma mulher comprometida. A mulher com 10 dracmas está se tratando de uma moça pura, intocável, solteira, que ainda não havia passado pelo processo da vida conjugal. Agora veja bem, esta moça que a Bíblia retrata, que a Bíblia traz a identificação, ela perde a 10ª dracma
dracma, uma destas dracmas que era composta no seu colar, ela se perde dentro da própria casa. E quando ela se depara com a falta da 10ª dracma, ela procura, mas o resultado não é dos melhores, porque a dracma não aparece, a dracma não é encontrada. E o que fazer com apenas 9 dracmas? Acompanhe comigo o meu raciocínio para que você entenda esta mensagem. Se esta moça, se esta mulher saísse pelas ruas com as suas amigas com apenas 9 dracmas, e todos que a conheciam na cidade sabiam que ela não havia se casado, mas por que não está com as 10 dracmas? Está com apenas 9. Isso traria o quê? Traria um risco de manchar a sua reputação, traria um risco dela ter o seu nome manchado, porque uma vez que ela não se casou, uma vez que ela é solteira e está com apenas 9 dracmas, a sociedade pensaria o seguinte: ela foi desonrada, ela não é digna de estar com a 10ª dracma, ela acabou sendo desonrada. É isso que alguém iria dizer. Então, para não correr esse risco, então o que ela faz? Ela resolve ficar confinada dentro da sua própria casa, porque se saísse, ela mancharia o seu próprio nome e também envergonharia a sua família, o seu pai, a sua mãe. Embora ela nada devia, mas a sociedade não pensaria de igual modo. Então, para não correr esse risco, ela se prende dentro da própria casa. É aí que eu abro um parênteses nesta mensagem para dizer que uma pessoa que não tem liberdade é uma pessoa propícia a entrar em depressão. Uma pessoa que não tem liberdade para sair, que não tem liberdade para andar nas ruas de cabeça erguida, uma pessoa que vive em detrimento, ela é propícia a ter uma depressão, porque ela entra em tristeza profunda. Todas as vezes que esta mulher olha para o espelho, ela vê a sua beleza, a sua exuberância, ela vê o quanto ela é bela. Mas de que adianta ter uma beleza exuberante? De que adianta ter uma aparência chamativa e não ter alegria, não ter liberdade, ser uma pessoa cabisbaixa? Mas esses dias que ela ficou confinada dentro da sua própria casa, isso parecia para ela uma eternidade. Enquanto as suas amigas saíam, passeavam, enquanto elas iam às ruas, às praças, ali ela está presa, do quarto para a sala, da sala ao banheiro, do banheiro para a cozinha para pegar a sua alimentação e dali de volta para o quarto, porque ninguém poderia vê-la com apenas 9 dracmas. Esta mulher vai entrando em desconforto na sua alma, mas a Bíblia é linda. A Bíblia traz aqui respostas e parâmetros para quem perdeu algo de grande valor. Eu aprendo com o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 26, dizendo que esse Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse mesmo Espírito dá um choque na consciência desta mulher. Quando ela recebe um choque na mente, a sua visão se abre. E quando a sua visão se abre, o que é que ela enxerga? Uma casa cheia de sujeira, uma casa repleta de sujeira. Quando ela se depara com uma casa cheia de sujeira, ela leva um susto,
isto, e ela diz: Senhor meu Deus, a minha casa está suja. E agora está explicado por que não encontro a dracma. É necessário fazer uma limpeza nesta casa. Então ela pega a candeia e começa a acender e colocá-la sobre o velador. Deixa eu abrir mais um parênteses na mensagem para dizer aqui rapidinho, ou falar de 5 sentidos que o corpo humano possui. 5 faculdades do corpo humano. Quais são elas? Quais são esses sentidos? Primeiro, a visão. Para que serve a visão? A visão serve para enxergar. Quem tem visão não tropeça. Quem tem visão sabe aonde pisa. Quem tem visão enxerga os obstáculos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se eu tentar descer daqui desse púlpito sem a ajuda de alguém, eu posso cair, porque eu literalmente não enxergo, humanamente falando, não tenho a visão. O apóstolo Paulo, quando escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz da verdade. Quem é o Deus desse século? É o arqui-inimigo de Deus, o adversário das nossas almas. Ele é o Deus desse século que tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Mas o salmista, quando escreve no Salmo 119 e o versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quem tem visão não tropeça, quem tem luz não tropeça. Jesus escreve em João capítulo 9 e o versículo 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem segue a Jesus jamais andará em treva. Aleluia. Em segundo lugar, eu falo aqui da audição. Para que serve a audição? A audição serve para ouvir, para escutar, para saber quando alguém fala. Porque que enquanto estou ministrando, alguém está lhe dizendo glória a Deus e aleluia, é porque está escutando a mensagem. A mensagem entra nos ouvidos e desce vai para o cérebro e depois desce para o coração. Por quê? É porque os ouvidos estão abertos. João, quando escreve em Apocalipse capítulo 2 e o versículo 11, e também Apocalipse capítulo 3 e versículo 22, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só pode ouvir quem tem ouvidos. Aleluia. A audição serve para quê? Para ouvir. Em terceiro lugar, eu falo do tato. Para que serve o tato? Tato significa sensibilidade. Quando eu levo a minha mão adiante, eu sei que sobre essa tribuna tem aqui um tecido. Por que eu sei que aqui tem um tecido, uma toalha estendida? É porque as minhas mãos que possuem o tato, a sensibilidade, elas conseguem identificar que aqui tem um tecido estendido sobre esta tribuna. Glória, aleluia, sensibilidade. Agora, em quarto lugar, eu falo do olfato. Para que serve o olfato? É para você identificar a fragrância de um bom perfume. Quando alguém bem perfumado está se aproximando, de longe você consegue perceber, de longe você consegue sentir. Por quê? Porque o teu olfato denuncia, porque aquele cheiro é suave, o teu olfato denuncia. Quando você está entrando dentro de uma casa, você percebe de longe quando alguém está fazendo